gente, boa tarde. Eu vou falar um pouquinho sobre o Kumon aqui com vocês, porque teve muita repercussão, foram muitas mensagens, tanto nas caixinhas que eu abri, tanto quanto nos directs, né, muitas mães. Vou falar sobre o meu parecer, a minha experiência com o Kumon, com o Benjamin, né? O Benjamin tá com 3 anos, pra quem não sabe, não lembra, ele tá com 3 anos. E a gente começou, tem pouco tempo. No Kumon tem pouco tempo mesmo, mas a gente tá partindo pro segundo mês, se eu não me engano, ou já está completando o segundo mês, algo do tipo, tem pouquinho tempo. E algumas pessoas têm falado que achavam um pouco entediante e tal. Ele não conseguia permanecer ali naquele momento das aulas, e realmente isso aconteceu com o Ben também. O Kumon tem um certo nível de tradicionalismo, né, assim, de rigidez no comportamento, na postura. A postura que eu diga física mesmo, na hora de fazer as atividades. Mas tudo isso tem uma relação com o nível de aprendizagem do teu filho, né? Tipo, a exigência de postura física mesmo ali no momento, a forma como você tem que fazer o exercício deve ser seguida da maneira como eles pedem, porque tudo isso tem um estudo e vai implicar no nível de aprendizagem mesmo do seu filho. De, como é que é a palavra? Nível de absorção. Era essa palavra que eu queria usar. Nível de absorção. Então, é por isso que existe uma exigência tão grande no método, né? Algumas pessoas acham isso muito chato. Algumas pessoas acham que, assim, não cabe para uma criança dessa idade, por exemplo, uma criança de 2 anos, de 4, 3 anos, como o Ben, que tem 3 anos. Mas eu acho que a gente tem que conhecer os nossos filhos também, acima de tudo. Assim, eu vejo o Ben, até pelo temperamento dele, porque é uma coisa boa também de você, papai e mamãe, saberem. Ou porque você conhecendo, você sabendo qual é o temperamento do teu filho, da tua filha, ou sei lá, né? Das pessoas, inclusive, que você convive na sua família, dentro da tua casa, vai te trazer consciência de muita coisa. Não quer dizer que certas coisas que são características desse temperamento você tenha que aceitar, mas talvez você tenha que educar, talvez que você tenha que trabalhar melhor uma característica ou outra que está relacionada ao temperamento dessa pessoa. Mas enfim, isso é um assunto para outro momento, se fluir um dia. Mas o que eu quero dizer é que, de acordo também com o temperamento do Ben, um nível maior de firmeza com ele é importante, sabe? Porque ele precisa, pelo temperamento, pelo jeitinho dele, muitas vezes de uma disciplina maior, de uma firmeza maior, para realmente ele atingir certos objetivos. Eu me identifico isso no Ben, eu acho que era necessário, eu achava, né, acho ainda que é necessário. E então eu vi no Kumon, filho, eu criei de expectativas, a impressão que eu tive e que eu estou tendo. Tá, agora vamos para a parte prática. Nossa, falei pra caraca já. Mas enfim, né? Vamos lá. Realmente, no início, era uma briga. Uma briga em que sentido? O Ben desanimava muito rápido, porque tem muita repetição. Isso vai ficando monótono pra criança. Eu acredito que principalmente para as crianças pequenas. Mas enfim, já tô entrando no outro assunto de novo. Desculpa, meu bem, mas você porque é mulher, né? As gavetas tudo abertas na cabeça, os fios tudo embolado. Mas voltando à prática do Kumon e a minha experiência, a nossa experiência aqui em casa, é que realmente no início ele tinha essa dificuldade. Às vezes ele falava, não quero mais e tal. E aí, gente, eu comecei a conversar com ele. Uma coisa muito importante: o tom de voz da gente, a maneira como a gente passa a atividade, sabe? Todas as vezes que eu tô com ele sozinha, eu falo sozinha porque só quando eu tô sem a professora, né? Porque, deixa eu abrir uma parênteses aqui no meio disso. Estamos em quarentena, então as aulas não estão sendo presenciais, né? Ele não está indo para o Kumon. A professora tá dando vídeo aula, né? Ela tá fazendo as tarefas com ele pelo aplicativo, né? Pela internet. Enfim, esqueci o nome. Pelo Skype. Eu acredito, inclusive, que se fosse presencial seria muito melhor. Ele não teria tanto desânimo, porque
A criança normalmente se comporta um pouco mais tranquila quando tá na presença de uma outra pessoa, principalmente quando é um professor, uma professora, enfim, no geral é assim, né? Enfim. Então, quando eu tô sem a professora com ele, aí eu começo já com um tom diferente. Filho, vamos lá e tal. Aí eu tenho uma prática que eu faço com o Benjamin, que é uma prática que é como se fosse um boot cerebral, sabe? Então, eu sento com ele, aí eu viro pra ele e falo, filho, fecha o olho agora, respira fundo. Aí eu eu falo palavras afirmativas, né, na primeira pessoa, pra ele repetir sobre o desenvolvimento dele ali naquela tarefa. Então eu falo assim, filho, agora você repete, você vai falar, eu vou fazer uma excelente tarefa. Então eu faço isso com o Benjamin. Primeiro que ele se desliga um pouco do que ele já estava fazendo antes, de toda a agitação ou falta de concentração que ele possa ter. E ele mesmo manda os comandos, né? Que ele precisa ter naquele momento, né? Então, e fora que isso afirma sobre a vida dele mesmo, aquelas coisas que ele precisa e aquilo que ele realmente e que ele é capaz, enfim. Então eu gosto muito de fazer isso com ele, não só nessa situação do comando. Bom, enfim, então quando nós estamos sozinhos eu faço isso e eu sempre mantenho entusiasmo, sabe, no meu tom de voz, um tom de voz que qualifica aquela atividade como boa, sabe, como divertida. Talvez você pense, pô, mas não é divertido ficar repetindo, tipo assim, as palavras ou contando, sabe? Mas isso é o que a tua cabeça, o teu cérebro manda pra ti, te atrapalha a estudar, a aprender algo novo, te atrapalha a se desenvolver em alguma área que você queira. Então, é a mesma coisa com as crianças. Então, só que o Benjamin, ele tá no início da vida dele, né? Então, eu quis investir nisso. Então, eu faço desse jeito. E aí, depois de um tempo, eu também comecei a fazer... eu faço atividades. Aí você pode pensar, é uma recompensa. Não é uma recompensa, mas, por exemplo, eu gosto de deixar a coisa mais divertida, porque realmente o método é um método tradicional, não é, se quiser chamar de recompensa, você chama como você quiser, mas pensa bem também, pensando em recompensa, quando você malha, você espera um resultado, é lógico que você está esperando um resultado que está diretamente ligado a malhar, que é a mudança do teu corpo, da tua saúde, enfim, depende do seu objetivo malhando, né? E quando você estuda, você quer aprender algo. Mas o bem, ele não tá interessado em saber o que ele vai aprender. Eu confesso a você que se eu falar assim, filho, vamos fazer essa atividade para você aprender a ler, ele vai falar, ler, mas eu não já leio. Por quê? De certo modo, ele lê da maneira dele, ele lê as imagens, ele lê várias coisas, né? Não é a leitura como a qual a gente espera. Então, assim, mas, por exemplo, o que eu faço, né, que eu tô falando aqui outras coisas pra vocês entenderem a finalidade do que eu ainda vou falar, mas então eu vou falar logo, que aí depois fica até mais fácil pra explicar. Mas, por exemplo, a gente termina de fazer a atividade e eu sempre engato em alguma coisa que seja mais interessante ainda pra ele, sabe? Que seja realmente mais divertido, menos tradicional. Então, tipo assim, por exemplo, ele adora adesivo. Então, a gente vai e vai colar adesivo. Aí ele ganha, 3 adesivos por dia depois das atividades. Então, é por isso que eu falo que você tem que observar e conhecer o máximo possível da tua criança aí, né? Pra realmente ver o que você pode fazer para melhorar o desenvolvimento dela em alguma atividade ou para realmente estimular ela em alguma atividade e fazer com que ela se interesse, fazer com que ela realmente construa aquilo. Minha bateria acabou, voltei, iluminação diferente, ângulo diferente, porque já está escurecendo, então tive que mudar aqui a logística das coisas aqui. De você achar que de repente o Kumon não é pro seu filho ou que não dá certo e tal, a gente tem que observar tudo isso. É por isso que eu tô falando essas coisas aqui, porque é comum a criança não,
melhor. É comum o ser humano não querer dar continuidade ou demonstrar interesse de algum modo por algo que vai tirar ela do cômodo, por algo que vai fazer que ela se esforce mais, entendeu? Não é algo que ela faz com total facilidade, entendeu? O ser humano, a pessoa. Então, eu, por exemplo, também, você também. Quando você tem um objetivo de vida, você fala assim, nossa, eu quero muito comer saudável, comer melhor, melhorar a minha alimentação. Só que você tem na sua geladeira uma lasanha congelada. Aí você acorda, aí já acorda tarde, aí olha na sua geladeira e fala assim, ai meu Deus, eu só tenho essa lasanha. Cara, na boa, que mané fit, que mané saudável, eu vou comer essa lasanha e tá tudo certo. Eu tenho que ser feliz, sabe? Então você vai puxar sempre pro lado que é mais fácil. Nem sempre você vai ter tão firme os seus objetivos, sabe? E, então, assim, não sei se eu consegui deixar claro, mas na criança é a mesma coisa. É mais difícil para ela aceitar algo que seja desafiador, principalmente a depender das características da criança, lógico, né? Tem criança que aceita desafio, assim como qualquer outro ser humano. Porque criança, antes de ser criança, é um ser humano, igual a mim, você, entendeu? Então é isso que eu quero explicar. Então tem criança e o ser humano, de novo falando isso, que tem mais facilidade em aceitar os desafios e cumprir os desafios e alcançar objetivos e ser focado. E tem pessoas que não. Então, assim, e na maioria das vezes, tudo que tira, gente, do cômodo, do fácil, do que já é natural saber, é aquele negócio, vamos jogar um vôlei, não gosto, você não gosta ou você não sabe? Na maioria das vezes você não sabe, mas se você tivesse um super saque, se você ganhasse, você ia gostar, você ia falar, eu ganho sempre, eu gosto, lógico, entendeu? Então, eu acho que deu pra entender, se você não entendeu, beleza, depois a gente conversa mais. Enfim, gente, na verdade, eu não consegui chegar onde eu não consegui concluir o vídeo e já falei pra caraca, tô com medo de ficar muito grande o vídeo. Não tenho noção se vai ficar gigantesco, mas achei que eu falei demais já. E não terminei de abordar todas as coisas que eu queria abordar sobre o Kumon, sobre a minha experiência, né? Não sei o que eu faço, eu concluo aqui agora. Porque, gente, eu não consigo falar de uma coisa sem falar de várias. Porque as coisas estão ligadas, sabe? Ai, meu Deus, nada é uma coisa assim, ó, já vou começar. É filosofia, tô zoando, mas é real, né? Nada é uma coisa só, assim, no meio do universo, né? Tudo tem uma ligação de alguma maneira, então... Como é que eu vou falar de uma coisa só assim? Bom, eu acho que eu vou concluir por aqui mesmo, porque realmente tô achando que vai ficar muito grande. Talvez, né, não seja bacana deixar tão grande. Já tô sem... Se ficar muito grande, não sei nem que plataforma eu vou colocar, porque a intenção era colocar no IGTV, né? Porque a gente abordou esse assunto no Instagram. Embora eu também precise ativar o meu YouTube, eu vou fazer isso. Poderia botar lá também, é uma opção. Mas enfim, devaneio a parte da minha vida, da minha mente. Eu vou concluir aqui, porque realmente falei muito. Se tiver alguma coisa a mais que você queira saber, ou que eu tenha citado algo que tenha te trazido interesse em alguma outra coisa, te trazido algo na cabeça, assim, te lembrado algo, você queira comentar comigo, comenta aqui embaixo do vídeo. Eu vou adorar ver vocês comentarem. Gente, não me deixa sozinha na vida. Essa tem sido a minha experiência. Se houver algo a mais para falar que eu não tenha dito, na verdade tem. Aí eu vou fazer estarei fazendo, tipo, atendente de telemarketing. Mas enfim, vai sair o outro vídeo sobre o Kumon, porque eu realmente não terminei de falar. E é isso aí, tá? Chega de enrolação, falo demais, dá conta. Beijo.